Aí, num belo dia, o Rodrigo fala assim: "Ó, você tem que ser dona do seu negócio". Eu falava: "Eu não, montador não é comigo, tá doido, tocar montagem". Porque a montagem era uma coisa que me sacrificava, sabe, porque quando eu prometia, eu pensava: "Meu Deus do céu, eu tenho que, né, cumprir o que eu Honrar. prometo, tenho que honrar". E aquilo, eu assim, por mais que eu era gerente, se o montador não desse certo, eu ligava para o Newton e falava: "Newton, aquele montador isso aqui pode mandar embora, acha outro para mim". O Newton dava um jeito de achar. E aí eu reclamava com o Newton dava aí eu falei: "Eu tenho que falar com", porque a equipe de vendas ali, as meninas, resolver com a fábrica, fazer toda a parte, de projeto, enviar, tudo era comigo. Agora, falar com essa turma, meu Deus, para mim era assim. Aí o Rodrigo falou assim: "Não, eu vou ser seu sócio e vou fazer contigo. Deixa que eu cuido dessa parte". Daí ele resolveu sair da Claro. Aí não, aí ele falou assim: "Vamos montar primeiro, ver o que que vai ser, e aí qualquer coisa eu saio e vou ficar contigo". Aí foi assim, aí eu fui atrás de 36 marcas para chegar na Eviva. Todas, O funil fácil. dela, 36, ó. 36 marcas. Eu comecei: essa não dá porque já tem lá, eu não quero que Uhum. tenha, eu quero exclusividade. Ah, essa mas essa é muito para o mercado popular, eu vou ter problema depois da montagem". Não, essa aqui não faz Florianópolis. Essa aqui é muito longe, a entrega não vai ficar bom. Aí cada uma tinha uma coisa. E aí foi ficando umas 3 ali no final, até eu visitar 3 fábricas. As 3 que eu visitei, Viva, foi assim, aquele Ótimo. amor. Quando eu cheguei naquela fábrica, que eu vi o móvel, que eu vi a história que tinha por trás, que eu vi a diferença do que é o móvel da Eviva, da forma como a família Bertolini coloca a essência deles naquilo ali, eu falei: "Gente, é aqui que eu vou casar, é com eles que eu vou Uhum. casar". Aí eu É, e tu disse já tinha sim. experiência, né, então tu Sim, eu já disse sim, porque, conhecia. assim, eu vi que a gaveta tinha um outro formato, eu vi que não ia cola na montagem, que é uma montagem que vai só prego, não vai Uhum. prego nem cola, vai só Isso. parafuso e encaixe, né. Eu vi que tinha muitas coisas diferentes, mais voltados para os módulos, assim, os módulos são muito reforçados, as ferragens são muito reforçadas, as dobradiças e tal. E eles já nasceram no alto padrão, então eles já nasceram com as melhores dobradiças, já nasceram com os melhores parceiros, né. Eu falei: "Ah, aqui vai ser o que eu quero mesmo". E aí aconteceu da gente eu montei, aí o Rodrigo veio trabalhar comigo 6 meses depois. E foi muito interessante, porque eu estava montando o showroom e começou a bater na minha porta os clientes. E lá da Tudo Skinny: "Taviane, fui lá atrás de você, falaram que você está aqui". Você montou sua loja? E eu comecei a vender, mesmo sem showroom, eu estava sentada no meio da obra, fui ajudando a montar, porque eu falei: "Eu tenho que aprender a conhecer os móveis para montar, né". Ajudando a montar os móveis e os clientes batendo ali. E aí, assim, naquela época, gente, imagina, forasteira, chegando numa cidade, com uma marca que ninguém conhecia, Viva não tinha. Não tinha que é. A Eviva só tinha 5 anos de vida. A Eviva Então como marca, então era super novo super mesmo. nova, de 94, né. A 94 nasceu a HB System, a Eviva mesmo só mudou o nome Eviva e se, posicionou mesmo em 2002, isso foi em 2007, então só tinha 5 anos de Eviva. E aí, então imagina, ninguém conhecia, por mais que a família Bertolini tem 54 anos, tem a tradição, mas o nome Eviva não era tão, né, conhecido. Uhum. E quanto tempo tu estava em Floripa? Eu já foi 2007, eu cheguei em outubro de 2005, então já ia fazer quase 2 anos, né, 1 ano e meio. É, mas bem É pouco pouco, é. tempo. Bem pouco tempo, imagina. Aí a gente ainda escolheu ir para o shopping, para de frente o Shopping Casa Design, aquele shopping, ele é engraçado, porque ele não tinha uma loja funcionando. Tipo, na época, assim, falar em números, o aluguel lá era R$ 2.500, o aluguel no Casa Design era 11. A diferença, assim, o Gritante. Rodrigo falou: "Não", e eu já queria o de 11, né. Porque eu queria o Shopping Casa Design desde o primeiro dia que eu pisei em Florianópolis, eu queria o Uhum. Shopping Casa Design. E aí mas foi interessante, porque, assim, os 5 primeiros anos, onde a gente, né, onde foi a ralação total, a gente estando ali naquele shopping, deu pra gente
se conhecer como empresários, eu como empresária, né? E ver o quanto eu fiquei diferente quando eu me tornei empresária. Gente, parece que eu rasguei o meu diploma, eu rasguei o meu TCC. Meu TCC foi diagnóstico funcional com ênfase na reestruturação dos processos da loja de imóvel planejado. Eu rasguei todo o meu manual de liderança, todo o meu planejamento de gerente, que eu queria ser. Rasguei. Eu virei operária do meu negócio. Eu cheguei lá, montamos a empresa, éramos eu, mais uma vendedora e uma projetista, um montador, um para assistência, que eu falei, já quero ter alguém para assistência, e a menina do administrativo. Só. Imagina, e a gente não imaginava que eu ia começar a vender desde o primeiro dia, antes de inaugurar. Comecei a vender em fevereiro. E como é que foram as primeiras Não, montagens? nunca me esqueço. A primeira montagem, Que pergunta. a gente estava montando o showroom, eu já tinha uma montagem para entregar, que foi uma cliente que já tinha móveis Eviva, porque ela já tinha comprado lá de Porto Alegre, de lá, e ela precisava de um complemento. E eu comprei esse complemento. Ali que eu vi que eu ia ter sérios problemas como empresária. Ali que eu vi que o problema ia ser grande. Porque quando a gente não sabia ainda montar, porque o móvel da Eviva realmente tem que ter uma escola muito grande para montar, e a gente achava que, porque esse montador veio comigo da Todeskine, e nós dois achamos, sabíamos tudo, sabíamos tudo. Quando veio o módulo, a gente olhou para aquele módulo, assim, o manual, a gente não sabia como montar, porque ele é completamente diferente. Ele não é moduladozinhos um do lado do outro, ele compartilha as divisórias. A gente não sabia como é que encaixava. E ele ficou lá 2 dias pelejando para montar uma... Era uma torre de 2 portas. Aí a cliente ligou, falou assim, oxa, Saviane, pô, que é isso? O cara montou a cozinha para mim aqui em 2 dias. São 2 dias tentando montar isso aqui. Gente, você não tem noção, comecei a chorar. Peguei o cheque dela. Devolveu. Peguei o carro, cheguei lá, já estava montadinho, mas ela reclamou. Falei, não posso ter um cliente reclamando de mim. Cheguei lá, chorei na frente dela e devolvi o dinheiro. Aí que eu vi que eu não tinha preparação nenhuma para ser empresária. Nenhuma. E foi assim. Tu chorou, tu devolveu o dinheiro. Não, Tipo, foi tu assim, ó, acabou com a foi tua venda. ridículo. Foi uma atrás da outra, assim.